Me ajusta aqui. Paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje eu vou tentar me expressar sem segurar o microfone em mãos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só ajustar aqui, porque ele está descendo para baixo, ele está teimoso, ele. Glória a Deus. Queridos irmãos, nesta tarde, nos encontramos aqui reunidos neste lugar para adorarmos o Senhor nosso Deus, aquele que é digno de receber toda essa honra, toda essa glória. E é a razão também de podermos estar aqui neste lugar, por este privilégio que Deus nos dá. Deus nos concedeu a vida de podermos estar aqui hoje e nos alegrarmos diante dele e também participarmos hoje da ceia do Senhor. Bem-aventurado é aquele que pode se achegar à mesa do Senhor e participar. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, antes de lermos a palavra de Deus, quero ser breve. Gostaria de convocar os irmãos para fazermos uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero pedir aos irmãos que inclinem a sua cabeça. Pode ficar sentado mesmo, irmãos. Feche teus olhos, incline a sua cabeça e entre diante do trono da graça, porque é de lá que vem, amados irmãos, a tua bênção, é de lá que vem a tua recompensa. A recompensa não vem do homem, a recompensa vem de Deus, vem do Senhor. Incline a sua cabeça por um instante, feche seus olhos e ore comigo, da sua maneira de se expressar diante do Senhor. Bendito Deus, Pai da misericórdia e o Deus das consolações. Diante de ti, Senhor, nesta hora aqui estamos. Diante do trono da tua graça, ó Deus e nosso Pai, para a qual o Senhor neste momento se inclina para ver o teu povo, a tua igreja, te adorassem. É para este propósito que estamos aqui neste lugar, para adorar ao Senhor. Não estamos aqui, Senhor, para nos apresentarmos, para fazermos um show, para fazermos um malabarismo, mas estamos aqui nesta hora, Senhor, para te adorar, na beleza da santidade, pois só o Senhor é digno. E diante desta grandeza de nosso Deus e Senhor, que fez todas as coisas e nos permitiu estarmos aqui nesta hora, Senhor, para ouvirmos a tua voz, a tua palavra, para recebermos do Senhor o conhecimento e a graça, para que possamos ter uma vida de piedade, uma vida que nos diz respeito, para que possamos assim, Senhor, naquele dia estarmos diante de seu Filho e sermos dignos e ávidos de poder entrar nos céus. Por isso, nesta hora, Senhor Deus, venho diante de ti, Senhor, rogar pela tua igreja, pelo seu povo aqui na terra. Igreja a qual o Senhor constituiu, pelo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que foi moído naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E a tua palavra, Senhor, nos diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nele alcançamos então a misericórdia do Senhor. E nele fomos perdoados, fomos lavados e redimidos. E no seu sangue que nos purificou e nos redimiu de nossos pecados, fez com que hoje, Senhor, pudéssemos achegar diante do Senhor e apresentar a Ti, ó Deus, o perfeito louvor e a gratidão
pelos benefícios que o Senhor nos tem feito. Por isso, diante do Senhor nosso Deus, clamamos e suplicamos a Ti, Senhor, para que nos guarde e nos livre, Senhor, de todo o mal. Que o Senhor venha sobre este lugar nesta hora e que a Tua presença, meu Deus, traga, Senhor, o refrigério à alma cansada, à alma aflita, à alma abatida. Pois o Senhor tem um bálsamo especial para cada um, Senhor. E nesta hora, diante do Teu altar, oro ao Senhor nosso Deus, para que a graça do Espírito Santo venha, meu Deus, nesta hora, transmitir, Senhor, a sua boa e agradável e perfeita vontade para os nossos corações. Usa, Senhor, este humilde servo, para que a Tua palavra, meu Deus, ministrada, entre, Senhor, em nossos corações, frutificando e multiplicando, Senhor, assim, para a edificação do corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja. Obrigado, meu Deus, obrigado, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém, igreja? Abramos, queridos irmãos, a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8. Glória a Deus. Tá bonita a igreja, hein? Tá muito linda. Amém, queridos? Se você encontrou, por gentileza, se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 1 nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Assentai-vos, queridos irmãos, com a vossa Bíblia aberta. Glória a Deus por Jesus Cristo, pela sua divina palavra, que tem, amados irmãos, nos agraciado dos céus de podermos ter hoje as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, este livro santo, que foi escrito por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, que hoje, amados e queridos irmãos, nós temos o pleno conhecimento da verdade e da soberania de Deus. Aquilo, amados irmãos, que muitos profetas e reis desejaram ver.
Hoje nós temos este privilégio, amados irmãos, de termos tudo o que Deus pensou a nosso respeito. O que Deus diz, amados irmãos, quando Ele criou este mundo e colocou nele o homem para ser habitável. Deus não criou o mundo, amados irmãos, para ser vago. Deus criou o mundo para ser habitado. E nesse mundo Deus colocou as pessoas, Deus colocou o homem, Deus colocou nós como obra de suas mãos. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, amados irmãos, que quando Deus criou todas as coisas, Deus havia criado o jardim do Éden, o paraíso, as delícias de Deus. E Deus então disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali estava, amados irmãos, a Trindade reunidas em um só propósito: criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus então criou, amados irmãos, o homem e também a mulher. E colocou lá no paraíso, naquele lugar de delícia, amados irmãos, aonde não havia dor, não havia tristeza, não havia rancor, não havia dificuldades, não havia enfermidades, era só delícias. E Deus ordenou para o homem, amados irmãos, para que ele cuidasse daquilo que Deus ali o colocou em suas mãos para o fazer. Deus deu ordem a Adão, amados irmãos, para que ele cultivasse, para que ele cuidasse daquele paraíso que Deus ali lhe havia confiado. E Deus disse a ele, amados irmãos, que de todos os frutos que haviam ali, ele poderia comer, tanto ele como sua mulher. Mas Deus alertou para ele, dizendo que havia uma árvore no meio do jardim, que dela ele não tocaria e nem comeria. Porque no dia em que ele comesse daquele fruto, ele morreria. O homem não nasceu para morrer. O homem nasceu para ser eterno, amados irmãos. Assim como Deus é eterno. Como Deus vive na eternidade, amados irmãos, Deus criou o homem para viver também na eternidade. O homem era imortal. Assim como Deus vive na imortalidade. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que o homem então ali estava naquele gozo, em delícias, e de repente algo aconteceu, amados irmãos. Eu não quero me adentrar para dentro desta história, porque a igreja conhece esta história. Mas eu quero começar aqui, amados irmãos, no princípio, para nós chegarmos aonde a palavra de Deus, ela requer de nós, nesta hora, amados irmãos, um grande conhecimento sobre esta verdade de Deus. A Bíblia diz que o homem comeu daquele fruto, foi seduzido, amados irmãos, pela serpente, seduziu primeiramente a mulher. Tudo começa pela mulher. A mulher é uma bênção. A mulher, amados irmãos, é dela que procede a vida, é dela que vem as gerações. Mas a mulher, amados irmãos, por um momento ela se deixou se levar e ela, seduzida pelo engano, comeu daquele fruto. Eu não vou dizer para os irmãos que é uma maçã, porque a Bíblia não descreve o fruto, só fala que é uma árvore com frutos. Mas a aparência daquele fruto, amados irmãos, era muito boa e agradável, porque conquistou o coração dela e os olhos dela. E fez com que ela, então, amados irmãos, comesse daquele fruto. E ao comer aquele fruto, ela também deu ao seu marido. E ele comeu.
E a Bíblia diz que quando eles comeram, amados irmãos, os seus olhos se abriram e viram que estavam nus. E a Bíblia diz, amados irmãos, que pela virada do dia, na parte da tarde, Deus ali desceu no jardim para conversar com Adão. Isso acontecia constantemente. E a Bíblia diz, amados irmãos, que eles se esconderam da presença de Deus. E Deus então chamou por eles. Adão, aonde você está? E Adão então veio já se justificando, amados irmãos. Coisa que ele não fazia antes de ter comido, antes de ter desobedecido a palavra de Deus. E Deus então lhe pergunta, dizendo: vocês por acaso comeram do fruto que eu lhe ordenei para que não comessem? Daí para cá, amados irmãos, começou a confusão. O homem culpando a mulher culpando o homem, e vice-versa. E após esta queda, amados irmãos, o homem já não foi mais digno de estar naquele lugar de delícias. E a Bíblia diz então que Deus colocou o homem na terra. E Deus então falou para ele que ele ia cultivar a terra, e a terra ia lhe ser trabalhoso. A terra ia lhe perseguir. E a mulher também, Deus falou que ela também pagaria o preço da sua desobediência. E a palavra de Deus, amados irmãos, quando tudo isso aconteceu, Deus, em sua onisciência, em sua sabedoria suprema, começou a preparar então, amados irmãos, o caminho da salvação para trazer novamente o homem para junto de si. Veja, queridos irmãos, que Deus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua onisciência, em toda a sua glória, o seu poder, o seu resplendor e majestade, amados irmãos, Deus sempre amou o homem, a sua criatura. Porque o homem, amados irmãos, é a imagem do Criador. Nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, amados irmãos. Só que perdemos quando o homem, então, Adão, pecou lá no princípio. O homem perdeu, amados irmãos, este contato face a face com o Senhor, seu Deus. Porque Adão conversava face a face com Deus. Não havia, amados irmãos, uma separação. Então, quando o homem perdeu, amados irmãos, esta glória, esta beleza que Deus lhe havia dado, Deus então começou a trabalhar para novamente resgatar a humanidade. Porque Deus sabia, amados irmãos, que a humanidade não seria mais a mesma. Porque uma vez que o homem tomou o conhecimento da verdade, uma vez que o homem tomou o conhecimento do bem e também do mal, amados irmãos, então Deus já sabia que ali haveria problemas. Deus saberia, amados irmãos, que confusão este mundo seria. E prova disto, amados irmãos, nós vemos hoje. O homem, em sua sabedoria, amados irmãos, ele busca somente a destruição para si mesmo. O homem, com toda a sua sabedoria, ele criou a bomba, ele criou a arma. O homem busca para si, amados irmãos, a sua própria destruição. Por isso, quando ele tomou conhecimento do bem e também do mal, a sua vida se tornou, os seus olhos se abriram. Eles viviam no paraíso, amados irmãos, e não se viam nus. Mas quando os seus olhos se abriram, ele viu a nudez da sua mulher e a mulher viu a nudez do seu marido. Se tornaram como Deus, conhecedor do bem e do mal.
Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, amados irmãos, abriu-se para nós a porta da graça, a porta da salvação. E essa porta, amados irmãos, ela ainda aberta está. E é por esta porta, amados irmãos, que nós fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do nosso bom e eterno Deus. E é por essa graça que hoje, amados irmãos, nos encontramos aqui neste lugar. É um privilégio poder novamente, amados irmãos, servir a Deus em espírito, alma e corpo. É um privilégio para vós, para nós, queridos irmãos, podemos servir a um Deus todo-poderoso. A um Deus, amados irmãos, que nós não conhecemos sequer um pedacinho da sua grandeza, do seu poder, da sua glória. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto creem no seu nome, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Através de Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, nós temos esta graça de novamente sermos chamados filhos de Deus. Não é por méritos, não é por conhecimento, não é pelo que somos, amados irmãos, mas é pela graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos. E podemos ser participantes da mesa do Senhor. Veja, queridos irmãos, que o Senhor faz aqui uma ilustração. No Evangelho, segundo escreveu João, neste capítulo 15 que nós lemos, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Deus, queridos irmãos, ele plantou a sua igreja através do corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz do Calvário. Aquilo que era para nós passarmos, aquilo que era para nós estarmos lá, amados irmãos, passando, Deus olhou dos céus e viu que nós não conseguiríamos passar. E Deus, pela sua infinita graça e a sua misericórdia que resplandece toda manhã, amados irmãos, a Bíblia diz que Deus então enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amados irmãos, tenha a vida que Adão perdeu lá no princípio. Através de Jesus Cristo, amados irmãos, nós conseguimos entrar na vida eterna. A Bíblia diz, amados irmãos, que este mistério de Deus estava oculto lá no princípio, lá no passado. Mas Deus, pela sua graça, nos revelou nos últimos tempos, a nós, a sua igreja, este privilégio, amados irmãos, este dom inefável da parte do Senhor nosso Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho. Ele que estava lá no princípio da criação, amados irmãos, criando todas as coisas. Ele que estava, amados irmãos, quando estávamos no ventre de nossa mãe, ainda éramos coisas informes, não tinha forma nenhuma. Deus estava lá trabalhando e fazendo, formando o teu caráter, formando, amados irmãos, o que você é.
Nós não éramos dignos, amados irmãos, desta graça de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, amados irmãos, Ele amou, simplesmente amou o pecador. Deus não ama o pecado, amados irmãos, Deus ama o pecador. É por esta razão que estamos aqui nesta hora, amados irmãos, porque nós éramos pecadores, éramos destituídos da sua glória. Não fazíamos parte, amados irmãos, do seu povo. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos chamou para a sua glória. Eu sou a videira, Jesus Cristo está dizendo. Ele é a videira, amados irmãos. Se nós não estivermos ligados em Cristo, amados irmãos, nada somos e nada podemos fazer. Aquele que está em Cristo, diz as Escrituras, amados irmãos, é um novo homem, é uma nova mulher. As coisas velhas se passaram, agora tudo se faz novo novamente. Aquele caráter, amados irmãos, que o mundo te moldou, que o mundo quis que você fosse e vivesse, Deus te transformou em uma nova criatura. Deus te pegou lá do fundo do poço, amados irmãos, e te trouxe para cá, e te fez assentar, amados irmãos, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, amados irmãos, o grande beneplácito da graça de Deus. Não éramos para estarmos aqui nesta hora, irmãos. Não éramos. Mas Deus quis, amados irmãos, que nós estivéssemos aqui. E se estamos aqui, amados irmãos, é porque Deus tem o propósito. E o seu propósito, amados irmãos, é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Por isso, queridos irmãos, não devamos sair de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque sem Ele, amados irmãos, não somos nada. Sem Cristo, amados irmãos, não entramos na vida eterna. Não estamos aqui por méritos. Não estamos aqui, amados irmãos, por posição. Estamos aqui porque Deus, aleluia, teve misericórdia e compaixão de nós. Queridos, isto é um privilégio que Deus te dá somente uma vez. Quando a gente olha, amados irmãos, os ensinos de Cristo, nós vemos, queridos irmãos, que lá no inferno, muitos que estão lá fazem oração, mas as suas orações não são atendidas. Porque lá no inferno, amados irmãos, Deus não ouve mais. A Bíblia diz que lá somente choro, pranto e ranger de dentes. Enquanto estamos em vida, ainda há uma esperança. Enquanto você está vivendo neste corpo, amados irmãos, ainda há uma esperança para ti. Por isso Deus nos conclama e nos chama para o arrependimento, amados irmãos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus nos chegou, amados irmãos, e não podemos deixar passar como aconteceu com Adão. Não podemos perder, amados irmãos, esta eternidade. Não haverá outra, amados irmãos. Não haverá mais a vinda de Cristo para morrer naquela cruz, não, amados irmãos. Cristo voltará agora para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, os eleitos, escolhidos por Deus. Aqueles que o amam, aqueles que obedecem, aqueles que guardam seus mandamentos e a sua palavra. Por isso, queridos, permanecei em Cristo. Não saia de Cristo, amados irmãos, porque no mundo, tudo que há no mundo,
Deus não está lá, amados irmãos. A Bíblia diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, esta não procede de Deus. Tiago diz, amados irmãos, que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não podemos servir a dois senhores. Ou se vamos a Deus, amados irmãos, por inteiro, ou se vamos a este mundo, iremos para a perdição eterna. Não há meio termo, amados irmãos. Ou sejamos cristãos verdadeiros e sinceros a Deus, ou não sejamos, amados irmãos. Porque a sua palavra não muda. O princípio da sua palavra permanece, amados irmãos. Deus não muda e não mudará. Aquilo que Deus deixou para nós nas Escrituras, amados irmãos, devemos cumpri-la. Devemos colocá-la em prática, amados irmãos, porque Deus deu a sua palavra e pela sua palavra Ele vela. Deus é um Deus zeloso, amados irmãos. A Bíblia diz que Ele se ira todos os dias. Só não foram consumidos ainda esta terra, amados irmãos, porque a sua misericórdia ainda perdura. Mas não esqueçamos, amados irmãos, que esse mesmo Deus de misericórdia, este mesmo Deus de compaixão, a mesma palavra diz que Ele é um fogo devorador. Ele é um fogo consumidor. Então tememos a Deus, amados irmãos. Tememos a Deus em obediência à sua palavra. E andemos conforme a sua palavra neste mundo, porque deste mundo não somos, amados irmãos. Este mundo há de ser consumido pelo fogo. Assim como foi nos dias de Noé, que as águas desceram, amados irmãos, e consumiu tudo. A Bíblia diz que este mesmo céus, esta mesma terra, ele se enrolará como um pergaminho e se desfará pelo fogo. Porque novos céus e uma nova terra Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, nesta vida, amados irmãos, não levará nada, tudo passará. Tudo passará. Mas aquele que permanece em Cristo, amados irmãos, este não passará. Jesus disse no versículo 7, que eu quero frisar aqui, amados irmãos, para nós dar sequência no culto. Se vós estiverdes em mim, preste bem atenção no que Cristo está dizendo, amados irmãos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, o que acontece, queridos irmãos? Pedireis tudo e vos será. Você tem pedido? Você tem pedido, igreja? Você tem recebido, igreja? Aquilo que você tem colocado diante de Deus, você tem recebido? Será que a palavra de Deus, ela está falha? Será que Deus está falhando no que Ele disse aqui? Ou será que a falha está em nós? 100% em nós, né? Muito mais, né? Mas por que, amados irmãos, nós oramos, pedimos e não recebemos? Será que é porque Deus não está ouvindo? Será porque Deus está dormindo e não pode acordá-lo? Não. Será que as suas mãos, elas estão encolhidas para que não possa operar? Ou será que os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir a nossa oração? Cristo disse, amados irmãos, se vós, igreja, irmãos, irmãs,
se nós estivermos nele, que é a videira verdadeira, porque sem ele, amados irmãos, não obtemos a resposta das nossas orações. Não adianta, amados irmãos, desviarmos do caminho. Não adianta queremos chegar diante de Deus por caminhos diferentes. É só por Cristo, amados irmãos. É só por Ele. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, amados irmãos. É por Cristo que nós estamos aqui nesta noite. É por Ele, amados irmãos. É por Ele. E é por Ele, amados irmãos, que esperamos as promessas da Sua palavra. Por isso, queridos irmãos, permanecemos em Cristo. Se permanecemos em Cristo e a Sua palavra permanecer em nós, amados irmãos, então nós vamos ser como Cristo. Vamos ser cristãos verdadeiros. Não vamos ser, amados irmãos, crente morno. Não vamos ser uma igreja morna, mas vamos ser cristãos fervorosos no Espírito. Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que tudo o que pedimos no seu nome, Ele não colocou aqui acepção, amados irmãos. Ele não colocou aqui uma vírgula. Ele não limitou o pedido. Ele disse que tudo o que vós pedirdes, vos será feito. Para que, amados irmãos? Para que, quando pedimos a Deus em seu nome, e o Pai ouve então a oração e responde então a petição, é para que Deus, o Pai, seja glorificado através do seu Filho. Esse é o propósito, amados irmãos. Deus sendo glorificado no Filho, e o Filho sendo glorificado no Espírito Santo. Assim forma essa Trindade Santíssima. Por isso, amados e queridos irmãos, se alguém não estiver em mim, ou seja, se alguém não estiver em Cristo, será lançado. Então preste atenção, amados irmãos, porque esta mesma palavra nos julgará naquele dia. É por esta palavra que nós seremos julgados naquele dia. E é o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, amados irmãos, que estará julgando. A igreja passará pelo tribunal de Cristo, passará por ele. Todos que morrem parte desta vida, amados irmãos, seja ímpio, seja crente, seja santo, seja impuro, passará diante dele, passará diante do seu tribunal. E ali será julgado as suas obras, amados irmãos. Ainda não será o fim. Será julgado as suas obras. Então não percamos o nosso tempo neste mundo, amados irmãos. Não brincamos de ser crentes. Não brincamos de ser cristão. Porque a palavra de Deus, amados irmãos, ela é verdadeira. Israel, a nação escolhida por Deus. Deus fez questão de deixar registrado nas Escrituras, amados irmãos, para exemplo da sua igreja de hoje, para que não façamos, amados irmãos, o que eles fizeram, para que não entramos pelos seus caminhos que eles entraram. A Bíblia diz na carta aos Romanos que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, amados irmãos, foi escrito. Então está diante de nós e diante de vós a advertência de Deus, amados irmãos. Porque se Deus não poupou a Israel, tampouco, amados irmãos, poupará também a nós. Ainda que hoje estamos debaixo da graça, amados irmãos,
Ainda que hoje estamos debaixo desta graça. Mas se perdemos esta graça, amados irmãos, não há mais recurso, não há mais salvação. Não há mais mediador. Então não perca, amados irmãos, aquilo que Deus te deu. Não perca, amados irmãos. Deus te deu uma coroa. Deus te deu uma coroa. Lá no céu haverá coroas, amados irmãos, muitas coroas. Muitos serão coroados, mas também muitos não serão coroados. A Bíblia diz, amados irmãos, que lá nos céus muitos vão tomar conta de várias cidades. E haverá muitos também, amados irmãos, que não subirão lá para cima, ficarão lá embaixo. Então, enquanto há dia, amados irmãos, ainda há esperança. Corra para Deus, busque a Deus. Deus nos deu, amados irmãos, uma poderosa arma, que a igreja não tem conhecimento hoje. Porque se a igreja tivesse esse conhecimento, amados irmãos, a igreja não estaria como está hoje. Este mundo não estaria como está hoje, amados irmãos. Deus nos deu um poder tão grande, amados irmãos, em Cristo, que nem mesmo a bomba atômica, ela tem tanta eficácia como este poder que Deus te concedeu. Se a igreja soubesse, amados irmãos, o poder que Deus deu à igreja, os alicerces e os fundamentos da terra se abalam. A Bíblia diz, amados irmãos, que um homem sujeito às mesmas paixões e sentimentos que nós. A Bíblia diz que ele orou para que os céus não dessem chuva sobre a terra. Segundo a sua palavra, não foi nem a palavra de Deus, segundo a sua palavra. E a Bíblia diz que os céus se fecharam e não choveram sobre a terra durante 3 anos e meio. A Bíblia diz que este mesmo homem orou, amados irmãos, e os céus abriu e chuva veio sobre a terra. A Bíblia diz que a oração de um homem, amados irmãos, parou o tempo. A Bíblia diz, amados irmãos, que a oração de um homem fez mudar o curso da natureza. Este é o poder que Deus deu à sua igreja. E a igreja não sabe usar este poder, que é a oração, amados irmãos. A oração é um poder tão grande, amados irmãos, que se a igreja de hoje soubesse esta arma que Deus lhe deu, a igreja estaria, amados irmãos, nas alturas, cavalgando nas alturas. Este mundo não estaria como está hoje, amados irmãos. A oração, amados irmãos. A oração é o poder que Deus deu à sua igreja. A oração é a chave que destrava os céus, amados irmãos. A oração, ela abre as portas que não há portas. A oração, amados irmãos, ela ressuscita o morto. A oração faz da vida. A oração traz a cura. A oração, amados irmãos, faz o céu se mover e o inferno estremecer. Quando um cristão aqui na terra, amados irmãos, está em prontidão a Deus, em oração, em santificação a Deus, o inferno estremece, o inferno se abala. Os irmãos lembram de uma passagem no livro de Atos, que diz que existia ali 7 filhos de um homem, que era da linhagem do sacerdote, mas que não obedeciam à palavra de Deus. E eles viram então Paulo ali expulsando o demônio de uma mulher e foram fazer o mesmo com outro. E quando chegaram lá, amados irmãos, quiseram expulsar o demônio da vida daquele homem, mas eles foram de uma maneira diferente.
por um caminho diferente. E o demônio que estava naquela pessoa disse: olha, eu conheço Paulo, eu sei quem ele é. Mas e vós, quem sois? Veja, queridos irmãos, o cristão, ele tem que ser conhecido no inferno. Porque se você não é conhecido no inferno, amado irmão, alguma coisa está errada. Se nós não somos conhecidos lá no inferno, amados irmãos, alguma coisa está errada em nós. Porque os espíritos imundos testificaram dizendo: olha, eu conheço Paulo, eu sei quem ele é. Eu sei quem é Jesus, eu conheço, eu sei quem é. Mas e vocês, quem são? Quem são vocês? Então veja, queridos irmãos, a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Por isso, queridos irmãos, servamos a Deus enquanto Deus nos dá esta oportunidade. Buscamos a Deus enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto, irmãos. Porque vai chegar um momento em que a igreja vai buscar a Deus e não vai achar. Vai invocar o seu nome e não vai encontrar. Esse tempo está para chegar. Esse tempo está para vir, amados irmãos. Eu só não sei dizer para os irmãos o dia e nem a hora e nem o ano, mas ele virá. Então, enquanto estamos aqui hoje, amados irmãos, sirvamos a Deus. Sirvamos a Deus em espírito, alma e corpo. Porque o amanhã não sabemos. Deus pode, amados irmãos, chamar-nos para prestar contas diante dele. E o que tens preparado? Para quem será a tua alma? Então devamos refletir, amados irmãos, e ter em nossa consciência o pesar da palavra de Deus, para que não sejamos confundidos naquele dia. Porque Jesus Cristo disse, amados irmãos, olha, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Senhor, eu cantava na igreja, eu pregava na igreja, eu fazia isso e aquilo. Eu corria dia e noite. E Cristo vai olhar dizendo para ti: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Os irmãos entendem o peso desta palavra, amados irmãos? Você ter corrido, perdido o seu tempo aqui vindo ao sábado, ao domingo, ou no meio da semana, ou qualquer outro evento, e chegar naquele dia e Cristo olhar para você e falar assim: olha, eu não te conheço, aparta-te de mim. Então, meus queridos irmãos, a corrida para o céu não é brincadeira. A corrida para a eternidade ao lado de Deus, junto de Deus, não é brincadeira. Ou se vamos a Deus, amados irmãos, ou se vamos ao mundo. Porque não podemos servir a Deus e nem o mundo. Ou sejamos cristãos verdadeiros, amados irmãos, ou sejamos ímpios de vez. Porque é um prazer servir a Deus, amados irmãos. É um prazer servir a Deus por tudo que Deus nos faz e Deus nos dá, amados irmãos. Se Deus fechar o oxigênio da terra, acabou a vida aqui. Se Deus tirar a saúde, amados irmãos, acabou. Se Deus tirar os teus recursos, você fica doido da vida. Enlouquece, o homem faz loucura. É Deus que nos dá graça, é Deus que nos dá vida, é Deus que nos dá o pão de cada dia, amados irmãos. É Deus que nos dá a saúde. É Ele que nos faz deitar e descansar. É Ele que nos livra do laço do passarinheiro. É Ele que nos livra, amados irmãos, do tentador. Então sejamos firmes a Deus, amados irmãos. Sejamos firmes. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que o nosso Senhor Jesus Cristo há de voltar. Então, receba, amados irmãos, esta palavra no teu coração.
Que esta palavra entre na tua alma, entre no teu coração e edifica a tua vida, amados irmãos. Medita na sua palavra. Medite na palavra de Deus, amados irmãos. Medite na palavra de Deus. Busque a Deus, amados irmãos, enquanto é tempo. Busque a Deus. Para finalizarmos, queridos irmãos, eu gostaria aqui de ler o que eu li em um livro de um cristão que já dorme no Senhor, muitos séculos atrás. Seu nome era Edward Bounds. A história diz, queridos irmãos, que ele dedicou a sua vida à oração. E a Bíblia diz, amados irmãos, que a sua casa onde ele residia, quem entrava lá depois da sua morte, depois da sua partida, ainda respirava aquele cheiro. Respirava aquele cheiro da oração, amados irmãos. Uma coisa impressionante. E ele escreveu assim dizendo, olha, apenas líderes de oração produzirão santos de oração. Precisamos grandemente de pessoas que incentivem o santo da oração. Somos uma geração de santos que não ora. É a verdade ou não é, irmãos? Somos uma geração de santos que não ora? É? Somos ou não somos? Somos ou não somos, irmãos? Sejamos verdadeiros e sinceros. Somos uma geração, amados irmãos, que não ora. Cristãos que não oram. Cristo lá na carta aos Apocalipse, amados irmãos, em uma das igrejas, ele ali repreendeu ela e disse, olha, vocês não é frio e nem tampouco é quente. Vocês estão morno. E uma igreja morna, amados irmãos, ela não tem ação, ela não tem poder, ela não tem vida. Está simplesmente vegetando sobre a terra. Pois quando a igreja é uma igreja de oração, amados irmãos, as coisas são diferentes. A Bíblia diz que na época da igreja primitiva, quando eles receberam então aquela virtude, aquele poder dos céus, que veio sobre eles ali, quando eles estavam reunidos orando, eles não estavam dormindo, eles estavam orando, eles estavam com medo. Sim, estavam com medo por causa da perseguição. Mas a Bíblia diz que eles estavam orando ali naquele cenáculo, fechado. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um fogo, um vento veemente. O Espírito Santo manifestando ali, amados irmãos, em sua forma. E a Bíblia diz que desceu sobre eles línguas de fogo. E a partir daquele momento, amados irmãos, a história deles mudou. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo em seus dias. Eram homens iletrados, homens indoutos, homens sem conhecimento. Não tinham o que nós temos hoje. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que eles fizeram grandes coisas para Deus. E o seu testemunho, amados irmãos, está até os dias de hoje, falando e bradando sobre esta terra. Por isso, igreja, em nome do Senhor Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, aplique a oração, amados irmãos. Aplique o teu coração a buscar a Deus em oração, para receber esta arma, este poder que Deus entregou à sua igreja, amados irmãos. Porque para nós estamos aqui é uma delícia, uma maravilha, é bom. Podemos participar aqui, é bom. Mas e aquele que está lá fora, amados irmãos, sem a salvação? Aquele que está lá fora, amados irmãos, vendendo o seu corpo. Aquele que está lá fora sendo embriagado. Cristo morreu por ele.
Cristo não morreu só por nós, Cristo morreu também por eles. Precisamos alcançar as almas, amados irmãos. Deus nos deu esta arma, Deus nos deu este poder. Através da oração, amados irmãos, conseguimos conquistar todas as coisas. Pela oração, amados irmãos, conseguimos conquistar este país, esta nação. Pela oração, amados irmãos, Deus abre as portas deste país, desta nação. Deus levanta, amados irmãos, aqui, neste lugar. É através da oração, irmãos. Não é através de fogo de palha, é através da oração. É através da oração que Deus manifesta. É através da oração que Deus salva. É através da oração que Deus liberta. Então estejamos, queridos irmãos, estejamos ansiosos em buscarmos a Deus em oração. O teu quarto na tua casa, amados irmãos, é o teu secreto. É no teu secreto que você tem que buscar a Deus. É lá no teu secreto que você tem que falar com Deus. Quando a igreja se reúne para estar em oração, amados irmãos, é uma bênção, é um propósito. Mas em tua casa, amados irmãos, são os primórdios. Para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela, para os teus vizinhos. É isso a vontade de Deus, amados irmãos. Deus quer que todos se arrependam e todos venham ao conhecimento da sua verdade para se salvarem. Foi para isso que Deus iluminou o nosso entendimento, para que nós pudéssemos estar aqui neste lugar, nesta hora, neste momento. Que Deus guarde em vossos corações a sua palavra. E que esta palavra venha produzir frutos em vossos corações, amados irmãos. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja glorificado e exaltado na sua igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos, queridos irmãos, fazer a celebração da ceia. Glória a Deus.